Bom, pessoal, na última aula a gente então criou esse documento, a gente inseriu uma imagem e a gente inseriu um texto. E agora a gente precisa salvar essa imagem no nosso computador para a gente não perder, né? Para a gente poder trabalhar depois com ela. Então a gente vai aprender agora como salvar um arquivo. E é muito simples, tá bom? A gente vem aqui na aba arquivo, ok? Clica nela e a gente tem a opção salvar e salvar como, tá? Vamos aprender a diferença dessas duas. Primeiro a gente tem que salvar como, porque a gente vai escolher o lugar que a gente vai salvar esse nosso projeto. Clicando em salvar como, o Photoshop abre uma caixinha de diálogo perguntando aonde que você quer salvar. Eu vou optar por salvar aqui no meu computador, na mesa mesmo, no desktop. Vou mudar o nome do nosso projeto para Projeto Elefante, tá? Reparem que o formato é .psd. Fiquem atentos ao formato que está aqui, tá bom? Onde que eu defino isso? Aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem a caixinha de formato, tá? Clicando na direita, ele por padrão vem sempre no formato do Photoshop. Esse formato ele é muito importante para a gente conseguir mexer na imagem depois, caso a gente queira fazer alguma alteração no nosso projeto. No caso, eu vou deixar salvo como PSD, eu vou clicar em salvar, dou um OK. Pronto. Ele salvou o nosso projeto com a capacidade da gente conseguir depois mexer nos elementos que a gente queira. E agora, vamos supor que você queira salvar essa imagem final mesmo com um JPEG. Ao invés de salvar como PSD, você volta lá no Salva Como e clica JPEG. A gente tem outros formatos aqui. Os mais utilizados é o PNG, o JPEG e o arquivo de Photoshop mesmo, tá bom? Vamos clicar em JPEG. Reparem que aqui em cima mudou, não é mais PSD, e sim .jpg. Prontinho, você aperta salvar. Ele abre uma caixa perguntando em qual qualidade você quer salvar a sua imagem. Tá? Se for um arquivo importante, eu recomendo sempre arrastar aqui para a direita até o número 12. Deixem sempre em linha de base, que é padrão. E aí vocês conseguem dar um OK. Tá? Se vocês quiserem deixar em 8, pode deixar. O arquivo ele vai diminuir o tamanho. Atualmente ele está com 235K. Se você aumentar, ele vai aumentar um pouquinho o tamanho também. Ele triplicou, na verdade, o tamanho, mas a qualidade também é maior. Ok? Vamos confirmar. E salvou. Só para a gente ver mesmo a imagem, ó, a gente vai no lugar que está salvo. Reparem, ó, salvou tanto o nosso projeto em PSD, que é o projeto que você pode alterar, quanto JPEG, que é a imagem final. Perdão, essa aqui é a imagem final do nosso projeto. Tá joia? Então a gente consegue aí tanto abrir mais tarde o projeto, quanto a gente já tem a imagem final, que é o nosso arquivo aí que a gente fez agora nessa aula. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a função de salvar. Vamos minimizar aqui e vamos fechar o nosso projeto agora que ele está salvo. Tá? Ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações, porque eu acabei mexendo um pouquinho e tirou um pouco do lugar que estava. Vamos apertar para salvar. Pronto, o nosso projeto está salvo. Está salvo aqui no nosso desktop. Legal, a gente fechou o nosso projeto. Mas e se ao invés de a gente criar um novo documento para inserir a imagem dentro, e se a gente quiser abrir uma imagem, para a gente trabalhar em cima da imagem? Mesma coisa, a gente vem aqui em arquivo, só que ao invés de clicar em novo, a gente vem em abrir, certo? Então você vai abrir uma imagem do seu computador. Ele vai pedir para você mostrar qual imagem que você quer abrir. Então você vai procurar no seu computador, no caso ela está aqui no desktop. A gente dá um clique na imagem, ou 2 cliques, ou clica uma vez e aperta abrir. Dá um OK. Pronto, então a gente tem aqui a nossa imagem. Essa imagem ela tem bastante qualidade, tá? Então a gente vai aprender duas ferramentas agora. A primeira ferramenta é o Zoom, tá? É uma ferramenta que fica aqui do lado, na parte de baixo, é a lupa. Uma coisa legal da gente aprender, pessoal, são as teclas de atalho no seu teclado. Isso facilita muito para você também não ficar procurando às vezes a ferramenta aqui e também para agilizar na hora que você está ali trabalhando e precisa de velocidade. Tá? No caso, a ferramenta Zoom é a letra Z. Tá? Então, se eu apertar Z no meu teclado, automaticamente ela selecionou aqui. Ó.
Como a gente também aprendeu sobre a ferramenta mover, é a letra V, tá bom? Mover é a letra V. Então, para selecionar ela aqui, ó, você dá uma apertadinha no V, selecionou também a ferramenta mover. No caso, a gente vai apertar a ferramenta Z, tá? Então ele mudou para a ferramenta de lupa. Você pode clicar aqui então em qualquer área da sua foto e especificamente que ele vai aumentar aquela área, tá? Aumentou, aumentou o tanto que você quiser. Para você diminuir a imagem, você pode vir aqui em cima, clicar na ferramenta menos e diminuir a sua imagem. Vamos agora aprender a ajustar, ó, tá vendo que ele ficou longe? Ele tá meio diferente do que estava. Você pode clicar aqui, ó, em ajustar tela. Ele vai colocar a sua imagem exatamente no tamanho da sua tela. Você pode tirar um pouquinho do zoom e depois voltar aqui para em ajustar tela, que ele vai no tamanho da sua tela. Preencher tela, ele vai realmente preencher a imagem e você ainda tem umas bordinhas que sobram. Então eu prefiro sempre trabalhar em ajustar tela, que ele vai dimensionar do tamanho correto, tá? Vamos aprender alguns comandos. No seu teclado, você apertando Ctrl+, ele dá o zoom, Ctrl-, ele tira o zoom, tá bom? Ctrl+1, Ctrl-, tira o zoom. Isso é legal porque você não necessariamente precisa estar com a ferramenta zoom selecionado. Se eu tiver com a mover e precisar dar um zoom, eu não preciso ir aqui no zoom e dar o zoom. Eu posso simplesmente dar um Ctrl+ a qualquer momento e um Ctrl- a qualquer momento. Isso facilita muito. Vamos supor que você não quer entrar na ferramenta zoom, mas você quer deixar a imagem no tamanho da sua tela. Como é que você faz? Você aperta Ctrl 0. Vamos lá? Ctrl 0. Ele dimensiona para o tamanho da sua imagem. Esses atalhos eu vou falando para vocês durante o curso e são muito importantes vocês gravarem eles para a agilidade do trabalho de vocês. Então vai anotando aí para ficar fácil depois de vocês lembrarem, tá bom? Ctrl-, Ctrl+ e Ctrl 0. Ok? Assim fica mais fácil. E por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.